Pessoal, vamos fazer agora a atividade 2 da apostila. Atividade 2, está na página 10. Na página 10. O gráfico a seguir, então, ele representa 3, f de x igual a 3t, referente ao consumo de água em metro cúbico de uma empresa em função do tempo, em minutos. Então, o consumo aqui é metro cúbico. Arruma aí na apostila, em metro cúbico, M3 aqui, igual aqui, ó, M3. E aqui o eixo Y, então, é o consumo. 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 e até 5. E o eixo Y está em tempo. Então, a distância do 0 até aqui é 1 minuto, aqui é 2 minutos, aqui é 3 minutos. Então, o eixo X é o tempo em minuto. Vamos analisar o gráfico e responder. Então, nós vamos analisar, e é bom analisar. Primeiro, qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Eu quero saber qual é o consumo de água após 2 minutos. Como que eu faço isso? Primeiramente, vamos analisar o gráfico. Então, veja que o 1, eu subi uma reta perpendicular ao 1. Essa reta, ela cortou o gráfico bem aqui, ó, né? Nesse ponto. Aonde cortou, vamos pegar e projetar uma reta na direção do Y. Então, que ponto que eu descobri que está cruzando o gráfico, essa linha preta? Está cruzado bem no ponto 1 e 3. Então, eu tenho que esse ponto, quando o Y é 3, o meu X é 1. Então, esse ponto está bem definido. O X é 1 e o Y é 3. Vamos ver um outro ponto. Quando for 2, quando o X for 2, então eu vou subir uma reta na altura aqui do 2, subindo de forma perpendicular, vertical. E lá em cima, bem no número 6, bem aqui seria o 6, aqui vai cruzar. Então, quer dizer que essa reta vai passar por esse ponto aqui também, pelo ponto 2 do X e o 6 do Y. Então, eu analisei o gráfico e ele tem essas informações aí escritas no gráfico. Então, dessa forma, se em 1 minuto o consumo é 3, qual é o consumo em 2 minutos? É lógico que em 2 vai ser 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6 metros cúbicos. Agora, qual seria a lei de formação dessa função se y fosse dado em litros? Então, a gente precisa mudar isso aqui de 1, 2, 3, mudar para litros. Primeiro, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, é uma informação que vocês precisam saber. 1 metro cúbico tem capacidade para 1.000 litros. Então, quer dizer que aonde é 1, aqui vai ficar 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros. Então, eu refiz o meu eixo. Agora, é o azul aqui que vale. Então, dessa forma, eu sei que quando for 1 minuto, o meu Y é 3.000. Para determinar, no caso de uma grandeza diretamente proporcional, o Y dividido pelo X dá a constante de proporcionalidade. Então, 3.000, que é o Y, dividido por 1, que é o X, então a constante é 3.000. Vamos isolar o Y para determinar a lei. A lei que está perguntando qual seria a lei. Então, Y é igual. Então, vou isolar o Y. O K, que já estava no segundo membro, eu substituo e deixo 3.000. Esse X que estava dividindo passa para cá multiplicando. Ou seja, a lei é Y igual a 3.000x. Então, dessa forma, Y é 3.000x. Essa é a lei. Em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Então, 210 metros cúbicos não é tempo. 210 metros cúbicos é uma quantidade, é um consumo. Então, é o meu valor de Y. Então, temos aqui C. Y é 210 metros cúbicos. E a gente sabe que a função original que foi dada aqui, ó, f de x é 3t.
Então, esse f de x igual a 3t, eu só estou trocando aqui esse t por x, tá? 3 vezes x. Aqui, na verdade, esse t tem que ser x, porque aqui é f de x. Então, é 3 vezes x, onde o x é o tempo. 3y, então, é igual a 3 vezes x. Estou pegando a fórmula daqui, tá? E substitui esse f de x por y. O y aqui está dizendo que é 210. Então, 210 é o meu y. Eu vou trocar o y por 210 metro cúbico, que vai ser 3 vezes x. Passo 3 dividindo, 210 dividido por 3 deu x, onde x é o tempo. 210 dividido por 3 é 70. 70 igual a x. Observe que aqui o eixo y ele vai até 5. Então, se ele continuasse, né, olha que chegasse no 210 metros cúbicos, seria um tempo de 70 minutos. Ou seja, 1 hora e 10 minutos. Aí vem o outro, pergunta, então. A resposta é x igual a 70 minutos. O que significa f de 30? Significa f de 30 igual a 90, nessa função. Significa que após 30 minutos, o consumo é 90 metros cúbicos. E assim a gente termina de resolver mais uma atividade. Daqui a pouco eu volto para a próxima atividade. Vamos fazer agora a próxima atividade. Vamos à atividade. Então, atividade 3, página 11, né, da apostila São Paulo Faz Escola, volume 2. Então, existe uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas x e y. Se x é diretamente proporcional a y, então também y será diretamente proporcional a x. O gráfico que representa uma relação de proporcionalidade entre as duas grandezas é... Esse exercício ele é fácil se você souber que quando é diretamente proporcional tem que passar pela origem. E aqui a única que passa pela origem é a D. A alternativa D, então, é aquela que está passando pela origem. Essa daqui também ela é crescente, mas não passa pela origem. Vamos fazer uma explicação um pouco melhor disso aqui. Então, ó, eu vejo aqui na primeira que o meu x2 ele é maior do que o meu x1. Então, o x2 e o x1, o x2 é maior que o x1. Então, eu tenho que o x2 em relação ao x1 aumentou. Vamos ver o gráfico agora no eixo y. O y2 ele é maior do que o zero, que é o y1, aqui embaixo. Por isso, o y2, o segundo elemento, é maior. Então, quando aumentou o x1 para x2, o y também subiu de 0 para y2, que é maior que o zero. Nesse caso, essa função ela é crescente. Vamos ver aqui, nesse outro gráfico aqui. O x3 ele é maior que o x2, que é maior do que o x1. O y2 é maior do que o y1, que é maior que o y3. Então, ó, como o x3 é maior que o x2 e é maior que o x1, veja que y2 é maior que y1, mas o y3 ele é menor que o y2. Então, no intervalo x1 até x3, a taxa de crescimento ela não é uma única taxa. Aqui é a crescente, depois ela aqui do x2 para o x3, ela volta a ser decrescente. No item D também, aqui tem uma taxa decrescente e depois aqui para cá é crescente. No item D, o gráfico passa pela origem do plano, portanto, representa proporcionalidade direta. A correta é a letra D. Assim a gente termina a correção da atividade 3.